o que é fé, distinguindo entre as falsas e a verdadeira. Essa imagem aí, ela retrata uma ideia, uma frase que ela é até comum, que é o conceito de fé cega. Pessoas acreditam em coisas que não são verdade. Isso se aplica às falsas fés, mas não à verdadeira. Todos aqueles que não creem na verdadeira estão nessa situação. E o futuro delas, como a imagem aí pode retratar, não é bom. Eu quero tratar com vocês sobre a fé salvadora, a fé que Deus concede para aqueles que nele creem. Não é o dom da fé, porque quando nós lemos na Bíblia a palavra fé, ela tem alguns significados diferentes. Por exemplo, às vezes ela aparece a fé como sendo o conjunto de doutrinas da fé cristã. E no caso de 1 Coríntios 12, 7, fala especificamente de um dom da fé que Deus concede àqueles que creram pela fé em Cristo. Assim como Ele concede o dom de evangelista, o dom de mestre e outros. Nosso objetivo não é falar nem do conjunto de doutrinas e também não é falar também do dom da fé, mas sim da fé que aqueles que creram em Cristo recebem. Quando nós falamos de fé, ou significado de fé é crer em algo, em alguma coisa ou alguém, isso não se aplica somente a religiosos, ou isso não se aplica somente a cristãos. Na realidade, qualquer pessoa, ela vive de acordo com o que ela crê. Qualquer pessoa, mesmo os ateus, ou aqueles que se dizem ateus, porque eu sempre digo se dizem ou se professam, porque biblicamente não existem ateus. Mas até mesmo aqueles que se dizem ateus, eles acreditam em alguma coisa. Eles creem que Deus não existe. Porque não dá, do ponto de vista humano, racional, provar que Deus existe. Há evidências que mostram, inclusive para os ateus, mas não dá para provar no sentido científico que Deus existe. Não dá para tocar Deus, não dá para fazer experiências mostrando que Deus exista. Então, ateus dizem que não creem, portanto, eles creem em alguma coisa. Agnósticos, que são aqueles que dizem, eu acredito que existe Deus, mas não dá para saber quem é Deus. Qualquer pessoa que diga que crê em Deus, um Deus da Bíblia, ela está mentindo. Existe um Deus, mas a realidade é muito longe de nós. Nós não podemos saber quem Deus é. Existem aqueles, é o que predomina, pelo menos no nosso país, eu diria que no mundo todo ainda que o número de ateus vem crescendo, os religiosos. Os religiosos são aqueles que creem em alguma coisa que eles têm que fazer para serem aceitos por Deus. E alguma coisa, uma infinidade de possibilidades. Inclusive, você pode fazer da Bíblia uma religião, você pode fazer dos mandamentos uma religião, eu tenho que obedecer para ser aceito por Deus. Você pode fazer de ensinos, de doutrinas, de inúmeros grupos, meios pelos quais você tenta obedecer para então ser aceito ou se tornar agradável a Deus. Essas pessoas, o que elas fazem? Elas estão demonstrando que elas creem em algo.
Todo ser humano crê em alguma coisa. Agora, apesar de todo mundo ter, nesse sentido, algum tipo de fé, apesar de haver vários tipos diferentes de fé, é óbvio que não podem ser todos verdade. Há, inclusive, crenças que são totalmente contrárias. Então não é possível ser verdade, ainda que propostas como, olha, o que é verdade para mim ou para você não necessariamente verdade para mim. Ou alguns que dizem, o importante, eu já ouvi isso. Hoje mesmo eu estava com um colega e ele estava falando de alguém que nós conhecíamos e que era um devasso, e que hoje ele está na igreja, ele está na religião, e ele disse assim, eu fico contente que ele está feliz na religião. Ele não entendeu o evangelho, ele não sabe o que é o evangelho, ainda que já tenha ouvido do evangelho. Então as pessoas, o importante é você ser feliz, é acreditar em alguma coisa. Essas ideias são, na verdade, mentiras. Em todas as áreas do conhecimento, há verdade e há mentira, há o verdadeiro e há o falso. E isso se aplica à fé. Não é diferente. Aliás, e aí entramos na palavra de Deus, de acordo com Deus. Bom, aí já vem, qual Deus? De acordo com um único Deus, só existe uma única fé verdadeira. Só uma. E que a palavra desse Deus, que é só um Deus, é clara em afirmar isso. E o primeiro texto é de Efésios, capítulo 4, os versículos 4 a 6, onde Deus, mas espera aí, a Bíblia é um livro, foram homens que escreveram, sim, mas Deus dirigiu homens, então é Deus falando. Deus está dizendo por meio de sua palavra, e o meu papel, nós conversávamos ali no grupo, ontem no grupo que nós nos reunimos para estudar a palavra juntos e no grupo de oração, nós não podemos convencer, eu não posso convencer do que nós vamos ver agora é verdade, apesar de ser verdade. Eu não tenho poder para convencer ninguém. O meu papel, e o papel se você crê em Cristo, é proclamar, dizer, porque é por meio do ouvir que Deus pode abrir os olhos de pessoas cegas como nós éramos para a verdade. Efésios capítulo 4, os versos 4 a 6, então, onde está dizendo que há uma fé só verdadeira, e o texto diz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Paulo está dizendo aí, ou melhor, Deus está dizendo por meio de Paulo, de maneira inequívoca, radical, taxativa, que Deus, qual Deus? O Deus que é Espírito, o Deus que é Pai e o Deus que é Senhor, está aí no texto, que é o único verdadeiro Deus Pai, Filho e Espírito, está falando que para o único grupo que ele realmente conhece a ele, que é o corpo, um só corpo que é a igreja, que é a igreja de um só Senhor, só existe um Senhor que é Cristo. Deus está dizendo que assim como há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, há uma só fé. Não existem outras. Existem outras que são falsas. De acordo com a Escritura, portanto, há uma fé verdadeira. E com isso fica claro que todas as demais são falsas. Mas no nosso tempo de relativismo, isso é tão inconcebível pelas pessoas que não entendem, que não têm revelação,
que às vezes até nós mesmos achamos, mas será que é assim mesmo? Mas a Bíblia diz que há uma só fé, e o texto está dizendo um só Deus, um só Senhor. Que fé é essa? E eu gostaria de ver com vocês 4 pontos, à luz da palavra, que estabelecem qual é essa única fé verdadeira. Primeiro ponto que eu gostaria de ver com vocês é o que a palavra de Deus define como fé. Depois, como receber a fé verdadeira. Quais são algumas das falsas expressões de fé e algumas características da fé verdadeira. O que é fé, então, de acordo com Deus, de acordo com a sua palavra? E o texto que define claramente está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que estabelece o que significa a palavra fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção, algumas versões vão utilizar a palavra prova, de fatos que não se veem. A definição bíblica é a fé, e aí então, a fé, o artigo já define que é uma só, a fé, a única fé verdadeira, é a fé bíblica, é a fé salvadora, que é a fé em Cristo. Essa fé, ela é a certeza, a prova. E aqui a gente já tem um problema. Espera aí, você está falando de algo que não se pode provar. Fé é crer, acreditar em algo que não se vê. Como é que se prova? Mas é tão real para Deus que Ele considera como certeza e como prova. A mente humana não entende, mas Deus não se importa com a mente humana. Deus não considera a nossa mente. A certeza, que é uma palavra que nós usamos, é algo que não oferece dúvida. A palavra prova é aquilo que demonstra um fato verdadeiro, uma evidência, uma comprovação. Para Deus, a fé é uma evidência, é um fato verdadeiro, não há dúvida. Mas não dá para provar isso de maneira física. Aqueles que estão sentados em cadeiras. Você tem como provar? Você põe a mão, vai ver. Isso dá para provar. Porque é palpável, físico. Mas fé, como é que se prova? Mas para Deus, é tão real quanto físico. Deus diz que a fé é a prova de fatos que não se veem. Mas que fé é essa? Do que o escritor aos Hebreus, e veja, não o autor aos Hebreus, no sentido de que foi um homem, porque o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus é Deus. Deus usou um escritor, mas o autor é Deus. Do que ele está falando? Se nós pudéssemos ver e voltar para o capítulo 10, você vai ver ali que ele está falando do sacrifício de Cristo. Ele está vendo figuras, tipos no Velho Testamento e aplicando a Cristo. Então ele está falando da fé em Cristo. Se nós tivermos essa compreensão, nós vamos entender então que ele está falando da fé, que é fato, é a fé em Cristo e em sua obra na cruz. É um fato que nós não podemos ver. Nós não podemos ver Cristo crucificado. E ainda que pudéssemos ver Cristo crucificado, se tivesse na época, tivesse lá, o pessoal tivesse um celular e pudesse gravar e mostrar aquele homem na cruz, nós não poderíamos mostrar como fato que aquele homem na cruz
morreu por mim, que vivo hoje 2000 anos depois. E que não somente isso, ele morreu por todos aqueles que creram nele antes dele vir. E que não somente isso, que ele foi o cordeiro imolado por Deus antes da fundação do mundo. Não dá para, com uma mente humana, provar isso que a Bíblia diz que é fato. Só é possível crer nesse fato pela fé. É algo que não se vê, não é definição? Certeza de coisas que se esperam e convicção e prova de fatos que não se veem. E o primeiro deles é o fato de que Cristo morreu, e não somente morreu, mas ressuscitou. E ele não fez isso apenas como um fato histórico, ele fez por pessoas. Humanamente falando, não há como provar o fato, um fato que não se vê, de Cristo ter morrido na cruz, ressuscitado, ou muito menos ter feito isso por mim e por você, se você crê. Contudo, é exatamente isso que Deus está dizendo. E para a verdadeira e única fé, este fato é tão real quanto nós estamos aqui agora. A Bíblia diz que um dia a fé não vai ser mais necessária. Porque nós vamos ver. Nós vamos ver. Mas hoje nós andamos por fé e não pelo que vemos. Mas o ver, nada mais, nada menos, vai ser do que uma concretização da fé que é verdadeira. A fé é a certeza, é a convicção, é a prova de coisas que não se veem, e fundamentalmente começa tudo com o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova, que só Deus podia dar e trazer. E ela veio porque nós somos pecadores. Isso você não precisa de um livro para saber. Só você olhar para a sua vida. E não precisa olhar muito longe. Eu e vocês, não chame de pecado, chame de erro, chame do que você quiser. Quando você e eu obedecemos o que Deus diz, nós estamos pecando contra Deus. E todo ser humano, sobre a face da terra, com exceção de um, cometeu pecados, comete pecados. E por isso então está separado de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, não há nenhum tipo de fé que possa mudar esse estado. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como nós. Por que eu digo como nós? Porque você precisa crer nisso. Eu não posso dizer que Deus amou você, morreu por você. Você precisa crer nisso. Deus amou pecadores como nós, e Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles pecadores como eu e vocês, que cremos no que Cristo fez, de qual forma? Pela fé, e um fato que é certeza, que eu ainda que eu não veja, é tão real quanto nós estamos aqui hoje. Aqueles que creem, se arrependendo dos seus pecados, e colocando a sua fé em Cristo para perdão de todos os seus pecados, recebendo a Cristo como Salvador e Senhor, crendo em sua morte e ressurreição com Ele, todos aqueles que creem pela fé nesse fato, creem no Evangelho, e então creem na única e verdadeira fé. Como receber a fé verdadeira? E nós afirmamos aqui de maneira clara que a fé, ela é recebida. A fé recebida por quê? Porque ela é concedida, porque ela é doada, ela é dada. A fé verdadeira não é natural do homem. Nenhum ser humano nasce com fé. Muito pelo contrário.
nasce querendo distância de Deus. A fé também não é conquistada, seja por esforços, seja por religiosidade, seja por capacidade intelectual ou pela falta dela. A fé não vem pela capacidade de você ouvir o evangelho, você ponderar, você com seus botões. Peraí, deixa eu ver esse negócio de evangelho, peraí, isso aí faz sentido, então, acho que eu quero isso aí para mim. Você não tem essa capacidade, nem você, nem eu, nem ninguém. A fé não vem em nenhuma possibilidade, ela não vem do homem. O homem não pode gerar a sua fé, o homem não pode escolher o evangelho. O homem não pode decidir crer. O homem nasce em pecado e se dependesse dele, quanto mais distante de Deus ele puder ficar, mais ele vai ficar. Isso se aplica a mim e a você. Mas qual é a base para você dizer que a fé é dada? Afinal, eu creio. Se você crê em Cristo, foi você quem creu em Cristo. Eu creio em Cristo. Fui eu quem criei em Cristo. Mas como essa fé veio? Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 2. 1 e 2. Como é importante, se você puder separar um tempinho, ler Hebreus 10, 11 e 12. A gente não tem tempo para ver isso aqui. Ainda que o Flávio, se o senhor permitir, vai tratar daqui a um tempo. Olha só o que o texto diz. Hebreus 12, 1 a 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos, e a ênfase, tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, que é quem? O autor e o consumador da nossa fé. Você creu? Creu. A fé é sua? É. Mas quem fez isso? No capítulo 11, Hebreus fala de homens que viveram pela fé. Se você ler, é a chamada galeria de heróis da fé. A expressão está errada, porque se a fé é dada, não tem herói. E você vai ver que, e ali muita gente gosta de pegar a primeira metade, porque foram aqueles que tiveram vários milagres. Mas muitos da metade para trás, muitos que tiveram fé, sofreram de maneira indescritível. O autor está dizendo para nós quem? Nós que cremos. Ele está mandando nós buscarmos uma vida santa, separada para Deus. Por isso ele manda nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Por quê? Porque sem Cristo nós não podemos viver vida santa. Como é que ele faz isso? Pela fé. Porque a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Nós não vemos Cristo ressurreto. Nós não vemos Cristo habitando em nós. Mas nós cremos porque a palavra de Deus diz. E aí ele diz, mantenha. Por quê? Porque ele é o autor da sua fé. E ele é o consumador. Irmãos, o que o texto está dizendo? Você crê hoje? Foi você que escolheu. Foi você que decidiu. Foi você que pensou, refletiu, não, eu quero isso para mim. Jesus é o autor da verdadeira e única fé. E o autor é aquele, como a palavra mesmo diz, é aquele que origina algo, é aquele que é o agente, o autor é o criador de algo. Deus em Cristo é o que gera fé, é o que cria a fé para nós que não temos condição. Mas não somente isso, Jesus é o consumador da fé. O que consuma, quem é? É aquele que conclui, é aquele que termina, que finaliza. Estou usando só o dicionário. Autor e consumador, o que começa e o que acaba. Obviamente, ele está no processo no meio ou não?
A verdadeira fé, portanto, e por isso que nós falamos como receber, é um dom de Deus. A fé verdadeira é uma dádiva, é uma graça de Deus em Cristo. Mais um texto que nós conhecemos, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E aqui é algo claro para todo cristão verdadeiro. Nenhum cristão verdadeiro duvida que a salvação é pela graça, que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é de graça mesmo, você não fez nada para merecer, nem tinha condição de fazer. A palavra graça é clara. O que é graça? Graça é de graça. Mas há aqueles que acreditam, a graça é de graça, mas a fé não. A fé é minha. Como um autor conhecido disse, a fé é a parte do homem. A graça é de Deus, mas a fé é a minha parte. Eu contribuo com a fé, com a minha fé. Esse autor diz, a fé não é um dom da graça e resultado da regeneração, ela é uma resposta à graça e um pré-requisito para a regeneração. Não, se Deus não der vida, ninguém vai crer, ninguém vai ter fé. É exatamente o oposto. Ninguém crê se Deus não der vida para que a pessoa possa crer. Ninguém. Nós poderíamos ver aqui no grego e tentar destrinchar o texto, pegar alguns autores diferentes que se opõem a essa definição que eu trouxe. Mas para nós, e eu fiz aqui um desenho, não há nenhuma dúvida de que o texto está dizendo que tanto a graça como a fé não vem de nós, é dom de Deus. A graça é o que Cristo fez morrendo na cruz. Fez por amor e de graça. Nós somos salvos mediante a fé, salvos pela graça mediante a fé. Ele é o autor da fé. Então ele não somente morreu por nós, ele nos deu fé para crer que ele morreu por nós. E ele não somente deu a fé para que nós pudéssemos crer, ele garante que aquele para quem ele deu a fé, ele vai consumar essa fé. A fé verdadeira só tem um autor, e não é o homem. Peguei essa situação de um irmão que diz, a fé é um dom de Deus, não porque a merecemos ou por sermos dignos de tê-la ou ganhá-la, não é de nós mesmos, ela é de Deus, não é obtida por nosso poder ou vontade própria, mas simplesmente nos é dada por Deus, juntamente com a sua graça e misericórdia, de acordo com o seu santo e plano propósito. Por causa disso, Ele, e somente Ele, recebe toda a glória. É simples assim. Terceiro ponto, essa é a verdadeira fé. A fé em Cristo no Evangelho. Fé dada por Deus. Nós falamos que se há uma verdadeira fé, há falsas, e elas são muitas. Se a verdadeira fé é gerada por Deus, e as falsas? Eu volta e meia, eu estou conversando e pensando sobre isso. Há 3 possíveis fontes de falsas fés. O problema é que nem sempre é possível detectar a fonte. Mas eu creio que não é necessário saber a fonte. Você não precisa saber de onde veio aquela crença. Eu preciso saber se ela é verdadeira ou é falsa. Não interessa de onde ela veio. Mas há 3 possibilidades, que são quais? Primeiro, a fé que é produzida pelo homem, ou uma fé que é produzida pelo diabo e por demônios, ou ainda uma fé que é falsa, enviada por Deus.
Peraí, Deus faz isso? Faz. Deus faz isso por duas razões, biblicamente falando. Primeiro, para provar aqueles que creem. E segundo, para deixar no erro aqueles que rejeitam a verdadeira fé. Ah, mas isso não é justo. Não é justo a partir de qual perspectiva? Não é justo a partir de injustos? A Bíblia diz que nós somos injustos, todos nós. Qual seria do homem, por exemplo? 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, diz uma dessas possibilidades da fé gerada pelo homem. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A fé verdadeira, o Evangelho. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, fábulas, falsas fés. Paulo está avisando Timóteo, que era um pastor e que tinha sob sua responsabilidade como presbítero algumas igrejas. No versículo 1 e 2, Paulo diz para aquele homem de Deus, ele diz: eu conjuro-te, Timóteo, diante de Deus e diante do nosso Senhor Jesus, Timóteo, tome todo cuidado. E aí ele diz: Timóteo, como é que é tomar cuidado? Pregue a palavra. Mas por que, Paulo? Porque virá um tempo em que não suportarão a palavra, não suportarão a sã doutrina, não suportarão o Evangelho. E que eles vão fazer? Eles vão ouvir coisas que homens trazem. Ah, mas elas são enganadas, elas querem ouvir os homens que falem coisas que elas querem ouvir. É do homem ou não é? Paulo diz que eles juntariam mestres para si. Tem o falso mestre, que ensina ensino de homens, mas ele só continua porque há pessoas que querem ouvir os seus ensinos. A fé no homem. Como é que a gente pode ver a fé no homem hoje? Por exemplo, confissão positiva. O que é confissão positiva? E tem pessoas que são cristãs, sendo enganadas por esse tipo de coisa. Ela acha que se ela disser alguma coisa, aquilo vai acontecer. Isso seria comum num mundo onde a autoajuda, a psicologia centrada no homem, o pensamento positivo, o poder da mente, isso é linguagem de fora da igreja. Mas isso veio para a igreja com uma roupagem diferente. A fé centrada no homem diz que o homem pode resolver os seus próprios problemas. Então aí você vê, por exemplo, a confissão positiva, onde pessoas decretam, determinam e exigem a vitória, claro. Elas nunca decretam o contrário. E quando é o sofrimento, elas não aceitam, repreendem, não permitem. O que é isso? Isso é fé? Não. Isso é pensamento positivo dentro da igreja. Não, eu em nome de Jesus, aí uso o nome de Jesus, mas isso não é fé bíblica. Isso é confissão positiva com o nome bíblico. Porque a fé que nós vimos é uma fé sobrenatural que Deus gera. Aí tem a teologia da prosperidade, não dá para chamar isso de teologia, por isso está em aspas. Onde Deus prometeu, a pessoa acredita que Deus prometeu te abençoar financeiramente, mas isso não está na Escritura. Mas ela acredita. É fé onde? É fé no homem. Há um outro segmento, libertinagem. Há aqueles que não suportam a sã doutrina, defendendo o pecado. Então,
em nome da graça e do amor, ela vai pregar coisas. Não, mas não é assim. Hoje está em outra época. Jesus é amor. Então, questões relacionadas à imoralidade sexual, falta de caráter e tantos outros, em nome do amor, a pessoa chama um mestre, ela quer ouvir aquilo, ela acha um mestre que fala daquilo, então ela vai para aquele caminho. Isso é um homem. E por trás disso, sempre um líder persuasivo, de retórica, e que sugestiona. O que é sugestionar? É persuadir, influenciar, manipular. É gente que fala, mas ele fala tão bem, mas ele é tão carismático. Onde está centrado isso? No homem. E pessoas creem numa falsa fé centrada no homem. A outra é que é produzida pelo diabo ou os seus minions, os seus comparsas. Paulo também exortou Timóteo sobre isso, 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. E aqui é um exemplo claro de que não é Paulo. Paulo está falando, quem falou para ele? 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz: o Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja de onde essas pessoas estão saindo: abandonarão a fé. Qual fé? A única fé verdadeira. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência ou a mente cauterizada. Mas é possível uma pessoa que realmente creu na fé genuína abandonar? Não, porque o autor começou, ele termina. São pessoas que estavam no meio, que professavam que criam, mas nunca creram de verdade, por isso elas abandonaram. Paulo está dizendo que o Espírito Santo está dizendo para ele: espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso não é uma linguagem figurada, não é para dar peso, não, isso é verdade. A Bíblia é clara em falar do diabo, dos seus anjos, dos principados e potestades da maldade nas regiões celestiais. Olha um exemplo, Atos 16, quando Lucas está descrevendo, e ali Paulo, ele chega para pregar numa cidade, e ali havia uma escrava, e o texto diz que ela tinha um espírito que predizia o futuro, e dava muito dinheiro para os seus senhores com as suas adivinhações. Ele chega lá e expulsa um espírito demoníaco, mas que tinha condição de ver o futuro. É claro que esse ver o futuro, o diabo não tem essa capacidade, mas o fato é que as pessoas acreditavam naquilo. Isso acontece hoje em muitos lugares que se dizem evangélicos. Então, aquela mulher estava sendo liderada, guiada por espíritos malignos. Você acha que não tem isso hoje? Religiões ou fés que consultam espíritos, que consultam mortos, ainda que tragam o nome de cristãos, estão consultando espíritos malignos, que idolatram imagens, que ficam na expectativa de aparição de anjos, que esperam sinais. Essas que não pregam o evangelho estão sujeitas ao engano de espíritos malignos. Esse texto me impressiona. João, no final, em Apocalipse 16:14, diz que antes da volta de Cristo, haveria espíritos de demônios que fariam sinais miraculosos. O texto é literal. Espíritos de demônios que fariam sinais miraculosos. Agora, a mais séria são manifestações falsas que Deus envia. Como isso? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2,
Paulo fala de duas situações que antecederiam a volta do Senhor. Primeiro a apostasia, no versículo 3, e depois a manifestação do anticristo, no versículos 3 e 4. E nos versos 9 a 12, olha o que ele diz, 2 Tessalonicenses 2, aliás, os versos 9 a 12, diz assim. Ele está falando da apostasia, daqueles que se professavam cristãos, mas não eram porque abandonaram. E ele está falando do anticristo, que ele chama ali de o iníquo, o filho da perdição. Ele diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha só, quem está por trás do poder daquele homem vai estar é Satanás. Com poder, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Lembra que nós acabamos de falar de João falando disso? E com todo o engano da justiça para os que perecem. Por que elas são enganadas? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, não receberam a sã doutrina, não receberam o evangelho. Diante disso, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Deus vai usar Satanás para que as pessoas creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu não quero o evangelho, então Deus dá o que você quer. E para isso Ele usa quem Ele quer. Lutero dizia, até o diabo é diabo de Deus. O diabo não pode fazer o que ele quer. O diabo só faz o que Deus quer que ele faça. Olha o que a Bíblia está dizendo. Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira e engano, vai ser usado por Deus para que as pessoas creiam na mentira. Por quê? Porque elas não receberam o amor da verdade que os poderia salvar, que é Cristo. Tá, mas você falou das falsas. Como é que eu posso então identificar a fé verdadeira? Primeiro, a fé verdadeira está só na palavra de Deus. Como é que a gente pode reconhecer? Tudo que está na leitura e no exame correto da palavra de Deus. Nós vimos que a fé é gerada por Deus, por isso que a gente tem que ir para a palavra para ver como é essa fé gerada por Deus, nós podemos identificá-la. Romanos capítulo 10, verso 17, está dizendo: como é que eu posso saber, não ser enganado por falsas fés? Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, ou pela palavra de Deus. Como é que eu não vou ser enganado? É se eu tiver a fé firmada na palavra de Deus, sem negociar, sem abrir 1 centímetro para quem quer que seja. Porque 1 centímetro pode passar para 10, 50, 1 metro, e aí vai embora. Nós não precisamos de outra fonte, irmãos. Deus não deu outra fonte, a não ser a palavra dele. Tudo que Deus tem para nós nesta realidade está só na palavra dele. Quando nós estivermos na presença dele, ele quiser trabalhar de outras formas, mostrar coisas que a gente não sabe, ele vai fazer, mas nessa realidade, a única coisa que a gente tem de concreto para a nossa fé, se ela é genuína, é a palavra dele. Fiquemos com a Escritura. O segundo ponto, a verdadeira fé está centrada em Cristo. Irmãos, legalistas, libertinos e outros hereges usam a Bíblia. Então, não é só a Bíblia, é a Bíblia que centra em Cristo, que aponta para Cristo, que tem Cristo como centro, do Velho Testamento no Novo, toda ela. E é fascinante a gente ver isso, como isso está em toda a Escritura. É importante que haja uma proclamação clara e constante do Evangelho da graça. Isso eu tenho pela graça de Deus, eu quero isso para mim. Por isso que toda mensagem, no papel, aqui você puder ver, está escrito em vermelho grande,
prega o Evangelho. A fé verdadeira está centrada na Escritura, que tem como centro Cristo e o Evangelho. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Ali fala do começo da fé, como ela vem. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O centro da Escritura é Cristo. Há inúmeras pessoas usando a Escritura, mas não apontando para Cristo e para o centro, que é Ele. Um ponto que é importante para nós: a verdadeira fé, ela não é infalível. Não significa que nós, mesmo tendo crido na verdade, não significa que às vezes não haja momentos que nós somos abalados pelas circunstâncias dessa vida, que nós soframos, que nós passamos por dúvidas, por questões. Por que, Senhor? Não significa, não é uma ascendente onde não há nenhuma variação. Não, ela há sim, ela vai sempre para cima, mas às vezes há percalços que o próprio Deus coloca. Isso é tão importante, irmãos, porque a verdadeira fé, irmãos, isso é importante. A verdadeira fé é a dependência da misericórdia, da graça e do amor de Deus. A verdadeira fé não está centrada em nós, não é na minha capacidade de continuar crendo. A fé verdadeira se centra na graça e na misericórdia e no amor de Deus, que nos mantém, que nos capacita a perseverar, mesmo na dificuldade, mesmo na dor. Nós sabemos que o autor da nossa fé é também o consumador, mas às vezes há abalos. Eu estava pensando, irmãos, Abraão é o pai da fé. Olha a vida de Abraão. Davi é um homem segundo o coração de Deus. João Batista, que Jesus diz, de nascido de mulher, nunca vai existir um homem como esse. E Pedro, uma das colunas, segundo Paulo. A fé desses homens era inabalável, sempre constante, né? Claro que não. Mas eles morreram crendo. Apesar deles, o Senhor os capacitou a ir até o fim. Se nós cremos, o autor começou, ele vai terminar, apesar de nós. Olha o que Davi diz no Salmo 13, versos 1 a 6. Aqui é o homem segundo o coração de Deus. Eu creio que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não pela vida dele, porque todo mundo conhece a vida dele, mas porque era um homem que se arrependeu e que andava em arrependimento. Olha o que ele diz: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Apesar disso, aí ele diz, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em a tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Apesar de mim, e o último, a verdadeira fé persevera até o fim. Entenda uma coisa, não existem ex-cristãos. Existem pessoas que se diziam, que falavam, mas nunca creram em Cristo, porque aqueles que verdadeiramente creram em Cristo, só creram porque Ele, Cristo, gerou fé. E a Bíblia diz que se Ele gerou fé, não importa o que façamos, Ele vai consumar essa fé. Nós podemos ter derrotas, tristeza, fraqueza,
mas o autor consumará. Isso é segurança, irmãos. Ele começou, ele terminará. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então eu tenho que perseverar? Não é que eu tenho que perseverar, é que os que creram porque o autor nos levou a crer. O autor, Cristo, nos capacita a perseverar, porque Ele vai consumar. Onde você está? No que você crê? Você crê que vir aqui regularmente, cantar como todo mundo canta, dar uma oferta, um dízimo, você crê porque teu pai e tua mãe te falaram, então você faz porque eles falam? Isso não é fé verdadeira. Você crê em Cristo de verdade. Houve um momento na sua vida que você o recebeu como seu Senhor e Salvador, quando Ele abriu seus olhos. Você se arrependeu dos seus pecados inúmeros. Você tem certeza disso. Como eu falei, eu não posso gerar fé, ninguém pode. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, e você ouviu de Cristo. E o desejo do meu coração, todas as vezes que eu prego, é que o Senhor gere fé no coração daqueles que ouvem, que ainda não creram. Que o Senhor faça isso em você, se você ainda não creu. E para nós que de verdade cremos, que o Senhor nos dê descanso de saber que Ele vai nos conduzir, ainda que no vale da sombra da morte. Ele vai fazer a gente atravessar o vale da sombra da morte, para a glória dEle. Por isso que é tudo para a glória dEle. Amém?